Teve alguém na história de Belém que a história quase não falou, mas fez também a noite de Natal. Foi companheiro, amigo e pai leal. Teve um sonho, lindo sonho, uma flor, linda flor e um lar tão pobre, mas rico de amor. No dia a dia trabalhava com suor, trabalhava talhando a madeira com amor. De tardezinha voltava para o lar, eu aguardava Jesus e Maria. Todas as tardes eram tardes de amor, a mesa posta e o pão de cada dia. Tive um sonho, lindo sonho, uma flor, linda flor, um mar tão pobre, mas rico de amor. No dia a dia trabalhava com suor, trabalhava talhando a madeira com amor. Ó carpinteiro de Nazaré, inspira o homem a ser fiel. Desse oficina de amor e fé, fazer do ar o próprio céu. Teve um sonho, lindo sonho, uma flor, linda flor e um ar tão pobre, mas rico de amor. No dia a dia trabalhava com suor, trabalhava talhando a madeira com amor. Olhe para o céu, olhe para o mar, vê que maravilha, meu Deus criou. Suba lá nos montes, olhe para os bosques, vê que maravilha, meu Deus criou. Senhor, Tu és o sol que nos aquece, Senhor. Tu és a lua que ilumina, Senhor. Tu és a estrela que orienta, Senhor. És o caminho, Senhor. Te quero sempre ao meu lado, Senhor. És meu amigo e bem amado, Senhor. Te agradeço pelos teus cuidados. Fica conosco, Senhor, Senhor. Olhe para o céu. É uma alegria estarmos reunidos em mais uma reunião pública virtual. Sejam todos bem-vindos. De antemão, já convido a todos a acessar o nosso site, segal.org.br, para conhecer melhor todas as atividades que a nossa casa oferece, participar dos nossos eventos, trabalhar conosco também. Peço aos irmãos que estão em tratamento, os que não estão também, né, para já colocar um recipiente com água, separadinho para cada um da casa, que no final nós teremos a fluidificação das águas junto com o passe. A nossa escala de trabalho da noite, temos na condução está eu, Mariane, a nossa harmonização foi feita pelo nosso irmão Ramon, muito obrigada, Ramon. A leitura do Evangelho, que será o capítulo 17, item 5,
parábola da semente será feita pelo nosso querido irmão Edmilson. A prece inicial será feita pelo nosso amigo Halden. A nossa palestrante da noite, essa moça linda que está aparecendo aí no vídeo, é a querida Jaqueline, que falará sobre o tema Comemorar o Dia da Escola. Em seguida, nós teremos o passe e a fluidificação das águas, que será feita pelo Volney. Desejamos a todos uma excelente noite, uma palestra edificante, e daremos seguimento com o nosso irmão Edmilson. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeito. Parábola do semeador, o item 5. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se perto do mar e se reuniu em torno dele uma grande multidão, de modo que ele subiu num barco e se assentou, e todo o povo estando na praia. E sobre muitas coisas, por parábolas, falou à multidão, dizendo-lhe: Eis que o semeador saiu semeando, e enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu em terrenos pedregosos, com pouca terra, e logo nasceu, porque a terra não era profunda. Mas, saindo o sol, queimou-a, e porque a planta não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, que cresceram e a sufocaram. Enfim, outra parte caiu em terra boa, dando frutos, alguns grãos com 100 por um, uns grãos com 60 e outros com 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. A todos aqueles que ouvem a palavra do reino, mas não lhe dão atenção, vem um espírito maligno arrebatando o que havia sido semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente à beira do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra, na hora recebendo-a, até com alegria. Mas ele não tem raízes em si e fica alegre somente por um tempo. Ao chegarem as dificuldades ou as perseguições por causa da palavra, fica logo escandalizado. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, logo os cuidados do mundo e a tentação das riquezas sufocam nele essa palavra, tornando-a infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa terra boa é o que escuta a palavra, presta atenção nela, compreende-a e produz frutos que rende 100 ou 60 ou 30 por um. São Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23, e que assim seja, irmãos. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Oração por entendimento. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedem podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento, que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que nos felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permanece em nós. Senhor Jesus, amigo nosso de todas as horas, Tu que nos ensinaste onde uma ou mais pessoas estiver reunido, em Teu nome lá estará, te pedimos que abençoe este espaço virtual e que o amor seja o nosso mais puro sentimento, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, quando eu recebi o convite, né, para falar hoje aqui com vocês sobre o Dia da Escola, em comemoração ao Dia da Escola,
eu confesso que fiquei pensando durante o tempo o que falar aqui, o que trazer aqui como reflexão para nós em relação à escola, né? Tanto que eu trouxe aí no primeiro slide, né, conceitos sobre escola, né, e fiquei realmente pensando de que forma realmente poderia trazer isso para nós como uma reflexão realmente produtiva, porque eu acredito que nós estejamos distorcendo um pouco o conceito dessa escola, né, da verdadeira escola, e refleti muito até mesmo sobre a minha prática clínica. Então, eu sou psicopedagoga, sou psicóloga, sou neuropsicóloga, e vejo com as famílias que eu recebo todos os dias, o quanto a escola passou a assumir um papel que, na verdade, não é dela. Passou a assumir uma responsabilidade que não faz parte do seu papel, não faz parte realmente daquilo a que ela se propõe. E busquei aí 2 conceitos, né, do dicionário mesmo, para a gente pensar um pouquinho nesse conceito literal, ou seja, uma instituição que busca trazer aprendizagem, que tem ali professores e alunos, e que os professores são os responsáveis por passar conhecimentos mais restritos em relação a algumas disciplinas, né, e de alguma forma isso vem se perdendo, porque eu recebo muitas famílias, como eu disse antes, né, que chegam para mim no consultório e falam: olha, Jaqueline, meu filho chegou em casa xingando, meu filho chegou em casa falando coisas feias, só deve estar aprendendo isso na escola. E aí a gente se pergunta, né, poxa, qual que é a responsabilidade da escola nesse sentido? Será que eu posso realmente passar para a escola toda essa responsabilidade? Aquilo que acontece de ruim ou de errado, que o meu filho reproduz em casa, foi passado na escola, foi ensinado pelos professores na escola? Então, qual é realmente o conceito de escola que nós temos hoje? Como que nós reconhecemos a importância da escola na nossa vida hoje, né? Então, aí, até com pesquisas no Google mesmo, né, de dicionários, então, a escola é a instituição que fornece o processo de ensino para discentes, professores para alunos, com o objetivo de formar e desenvolver cada indivíduo em seus aspectos cultural, social e cognitivo. Entende-se por escola a instituição que se dedica ao processo de ensino e aprendizagem entre alunos e docentes. E hoje, será que, de fato, a gente traz esse conceito? A escola em si é uma das instituições mais importantes que nós temos, porque a partir dela, dos ensinamentos que nós recebemos nela, é que nós vamos conseguir também criar outras instituições de forma correta, com caráter, com ética. Mas a gente, e isso eu coloco todos nós, infelizmente, né, enquanto uma sociedade, nós estamos aos pouquinhos destruindo esse verdadeiro conceito, esse verdadeiro papel que a escola deveria ainda ter em nossas vidas. Na minha época, e eu acredito que na época da maioria de nós, né, quando íamos para a escola, o professor era a autoridade máxima. A escola, ela precisava ser respeitada, o professor precisava ser respeitado. Muitas vezes, a gente acabava obedecendo muito mais o que a professora falava do que o pai e a mãe falavam em casa. Aquilo que a professora falava na escola era uma verdade absoluta. Então, havia um respeito muito grande por essa instituição, havia um respeito muito grande pelos professores que fazem essa instituição. Hoje, infelizmente, a gente não vê esse respeito, nem pelos professores, nem pela escola, né? Então, hoje eu gostaria muito que a gente refletisse um pouco sobre a importância dessa instituição que está se perdendo ao longo do tempo, né? Então, infelizmente, o conceito e o papel da escola vem sendo distorcidos ao longo do tempo. Hoje, muitas famílias transferem toda a responsabilidade da criação e da educação dos filhos para os professores e, consequentemente, para a escola. Então, hoje, o professor, ele acaba, de fato, criando os nossos filhos. Nossos filhos passam a maior parte do tempo nas escolas. E isso se eles já estudarem só em tempo
vamos dizer assim, normal. Aqueles que ficam em tempo integral, realmente, eles passam o dia inteiro na escola. E essa responsabilidade passa a ser ainda maior, né? Porque ela passa a cuidar em todos os sentidos. Moral, ética, social, não apenas o cognitivo, como de alguma forma deveria ser o principal, né? Pode passar para mim, por favor, o próximo slide? Então, compete aos pais ou responsáveis no santuário do lar, e aí até coloquei esse santuário do lar em negrito, né? Alicerçarem seus filhos os legítimos valores da educação e não transferir para a escola as responsabilidades que estão confiadas. A escola tem por finalidade continuar esse trabalho, dando sua contribuição na formação intelectual, para as experiências que os aguardam nas exigentes relações sociais que eles vivenciarão. Então, até coloquei aí o linkzinho do site em que eu retirei, né, esse trechinho. E quando eu pensei em qual trecho também do Evangelho, a questão da parábola da semente, é nesse textinho aí, nesse pequeno pedaço também que dá para a gente relacionar. Ou seja, é claro que nós precisamos de terras férteis para que essas sementes também tenham uma produtividade, para que elas também produzam, cresçam e reproduzam, dando outros frutos e outras sementes. A escola, ela era antes uma terra muito fértil. E ela precisa voltar a ser fértil. Mas para que ela volte também a ser fértil, nós, enquanto pais, enquanto sociedade, também precisamos cuidar da semente que nós vamos colocar nessa terra. E que tipo de semente que nós estamos preparando? Que tipo de semente nós, pais, estamos formando? Porque a responsabilidade de criar, em termos de caráter, de ética, essa responsabilidade é nossa, de pai e de mãe. Então, primeiro nós vamos criar essa semente para que ela seja realmente colocada numa terra fértil para produzir um pouco mais, né? Para dar essa continuidade desse crescimento lá na escola. Mas será que nós estamos também cumprindo o nosso papel? Será que enquanto pai, enquanto mãe, nós estamos cultivando essa semente desde o nascimento? Será que tipo de exemplo nós estamos passando para os nossos filhos para que sejam sementes férteis? Então, a finalidade da boa educação está muito além das linhas da escolaridade. Ela precisa nascer lá no berço. Ela precisa realmente nascer no nosso lar, desde o nascimento dos nossos filhos. Então, os ensinamentos que depois serão cultivados na escola, eles primeiro devem ser cultivados no nosso lar. A responsabilidade de, primeiramente, criar os nossos filhos são responsabilidade nossa de pai e mãe. E nós estamos transferindo isso para a escola, para os professores. Professores estão sendo mais mães e pais do que verdadeiramente professores dentro da sua função. E, então, a finalidade dessa educação é deve visar o alcance e o equilíbrio da razão, para que o indivíduo compreenda que é muito mais que um simples corpo físico, e passe a se ver como um ser espiritual, em processo evolutivo, a caminho da pureza espiritual que nos aguarda no porvir. Ou seja, eu não posso colocar o meu filho na escola pensando que ele será apenas mais um aluno, mais um corpo físico que está ali. Por isso mesmo, como diz esse trechinho, torna-se imprescindível começar a ser ministrada desde os primeiros passos da vida física do espírito encarnado. Então, desde o momento que a mãe engravida, desde o momento que tem ali um novo ser, eu já tenho que me preocupar que ele não vai ser apenas um corpo físico que virá para essa terra e que posteriormente será colocado na escola. Então, esse lado dessa espiritualidade, esse lado desse caráter, primeiro eu tenho que construir em casa, para que depois ele possa ir, sim, para a escola e dar continuidade àquilo que eu ensinei em casa, enquanto ser, enquanto homem de bem, porque na escola ele irá aprender os conteúdos relacionados a disciplinas, ao português, às ciências, à matemática, mas o caráter eu devo construir em casa, desde o momento em que esse serzinho está ali sendo desenvolvido durante a gestação.
E para que essa escola seja valorizada hoje, a gente precisa voltar lá nesse início dessa gestação e pensar, sim, nessa semente que nós iremos colocar nessa escola para que ela frutifique também, para que ela cresça e que depois também continue dando sementes, né? Desde pequena, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. Ou seja, é uma responsabilidade grande do pai que está recebendo essa criança, da mãe que está recebendo essa criança. E esse moldar desse caráter, né? E esse segmento de exemplos, que seja exemplos bons ou maus, também é nossa responsabilidade. A criança, ela cresce e se molda muito a partir dos exemplos que nós damos a elas em casa. Então, quando chega uma família dizendo para mim no consultório, Jaqueline, meu filho está xingando, só pode ter aprendido na escola. E aí eu volto a responsabilidade para esse pai e para essa mãe. Qual é o exemplo também que ele está recebendo em casa? Qual é a criação em termos de caráter que essa criança está recebendo em casa? Desde pequenininha, quando eu percebo esse instinto, que seja bom ou que seja mal, como que o pai e a mãe lidam com isso? Como que eu vou moldar essa criança para depois ser colocada numa escola? Então, a estudá-los devem nos faz aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Ou seja, que tipo de exemplo que essa criança também recebe em seu lar, né? Então, o Evangelho também traz muito isso, né? Como que eu vou ensinar o meu filho a não ser egoísta? Como eu vou ensinar o meu filho a não ser orgulhoso? Como eu vou ensinar o meu filho a valorizar a escola, a valorizar os professores, a valorizar toda essa instituição que tem uma importância tão grande, né, em nossas vidas, nem trazendo aqui questões políticas, né, porque infelizmente também estamos passando por um processo bem complicado quanto a isso, mas acima de tudo reconhecer essa instituição, escola, como algo de suma importância, sim, mas ver essa escola como uma terra fértil, em um primeiro momento. E aí a responsabilidade, né, de colocar uma semente boa ali, é minha, da família, do pai e da mãe, né? Então, aí, como ontem foi, dia 15, né, o Dia Nacional dessa comemoração à escola, eu gostaria que a gente refletisse muito sobre isso, que a gente possa devolver para essa escola o seu real papel, que é o de ensinar e não de educar os nossos filhos, né, porque é no nosso lar que nós vamos construir o homem, mas a escola vai formar o cidadão. Mas para que ela forme o cidadão, primeiramente, eu preciso construir esse homem dentro do meu lar, para que depois, sim, ele possa ir para a escola, e para que juntos a gente possa valorizar essa instituição que merece, sim, todo o nosso respeito, todo o dia dela enquanto comemoração, principalmente quando a gente relaciona a escola aos professores. Eu fui professora em sala de aula durante muitos anos. Infelizmente, vivenciei experiências não tão agradáveis em alguns momentos, em que os próprios alunos chegavam para mim e diziam que professora tem que fazer isso sim, porque meu pai é que paga seu salário. Então, era um nível de um desrespeito muito grande, né, e cada vez que passa, infelizmente, essas crianças estão desrespeitando professores, desrespeitando a escola, mas a gente não tem que pensar nessa escola enquanto a principal na formação desse caráter que também está muito distorcido. Primeiramente, eu tenho que pensar lá atrás, no pai e na mãe, né, e é a nossa função, enquanto família, devolver para essa escola o papel que ela realmente tem, né, e o respeito que ela precisa receber de todos nós. Então, assim, eu pensei muito nesse sentido da escola, e eu gostaria que ficasse um pouquinho esse tipo de reflexão para nós. É um dia, sim, para comemorar essa instituição, mas como que nós estamos trazendo para o nosso dia a dia, para a nossa vida, a importância dessa escola, né? Fique isso para nós enquanto reflexão no dia de hoje, principalmente em relação ao trechinho do Evangelho que nós lemos. Que tipo de semente nós estamos colocando nessa escola? Né? Como que essa terra fértil, né, que ela deveria ser, ela está recebendo essa semente, né? Então,
É isso que eu gostaria de trazer enquanto reflexão para nós nessa noite de hoje, em relação a esse tema, né, que é o Dia Nacional da Escola. Obrigada a vocês, muito obrigada pelo convite mais uma vez, né, espero ter contribuído de alguma forma, né, para esse momento de hoje, e mais uma vez muito obrigada, e fico à disposição para que a qualquer momento que eu possa contribuir com algo, né, eu estarei à disposição de vocês também. Muito obrigada, Jaqueline. Realmente é uma reflexão para muitos dias, né? Anos, a vida escolar demora a passar, né, das crianças. Muito obrigada pela contribuição. Agora eu vou convidar o Ramon para cantar mais uma música para nós, e em seguida nós teremos o passe e a fluidificação das águas com o Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Para que nesse instante fechemos os nossos olhos suavemente, procurando uma posição tranquila, relaxante. Façamos uma respiração profunda, pausada. Relaxar o nosso corpo físico. Elevar os nossos pensamentos para que possamos alcançar a sintonia necessária para recebermos esse tratamento. Sintamos a presença de Jesus em nosso ambiente. A amparar, a fortalecer a cada um de nós. E nesse instante, a equipe de trabalhadores desta casa bendita, tanto do plano encarnado como do plano superior, se aproxima de cada um de nós. Espargem sobre nós luzes azuis que, manipuladas, retiram de nós todo o cansaço do dia a dia, as dores, as preocupações, os sofrimentos, e derramam agora sobre nós a energia magnética que vai fortalecer, que vai curar as nossas dores, proporcionando a cada um de nós a condição necessária para suportar as nossas dificuldades e vencê-la todos os dias. Os nossos irmãos agora estendem suas mãos sobre as nossas águas e trazem das florestas, das matas, do sol, os fluidos balsâmicos, regeneradores, curativos, que são agora incorporados às nossas águas. Elas agora se tornam remédio, se tornam medicamento para cada um de nós, para a cura de todas as nossas necessidades físicas. Sintamos agora o nosso corpo leve, tranquilo, cheio de energia, de luz. E mais uma vez agradecendo a Jesus, a toda essa equipe de trabalhadores,
por esse tratamento bendito que acabamos de receber. E assim, meus irmãos, felizes por participar desse banquete espiritual, agradecemos a Jesus e rogamos a Ele, e a Maria de Nazaré, Mãe Santíssima de Jesus, em nossa mão. Continue conosco durante essa semana, fortalecendo, amparando, nos dando a paz necessária para que possamos crescer a cada dia um pouquinho mais, procurando, através da prática da caridade, do perdão, subir um pouco mais na nossa condição espiritual. Mais uma vez, Mestre amado Jesus, rogamos a Ti, e permaneça em nossos corações, hoje e por todo sempre. Assim seja.